Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é, talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. A história é importante ser pensada enquanto informações. Existem algumas informações que é importante vocês terem. Alguns fatos históricos, alguns momentos históricos, coisas dessa natureza. E eu acho que ela também é importante de uma outra maneira, porque eu não entendi que a história possa nem deva ser trabalhada só pelo que é passado. Eu acho que a gente precisa, a todo momento, imaginar como é que essa história foi lá da raiz, do começo, como é que essa história representa os problemas que a gente vive hoje. Eu queria que vocês entendessem nessa linha. Eu queria que vocês tentassem dialogar essas coisas que estão se passando, às vezes, a 3, 4 séculos de distância, com as coisas que acontecem hoje. A minha ideia era, primeiro, mais ou menos uma coisa de 1 hora de duração, uma coisa assim, fazer um balanço para vocês com os dados, com os fatos, uma coisa assim que eu falo. A segunda parte vai ser só imagem e a gente vai conversar em cima das imagens. Primeiro ponto é que vocês geralmente veem, dentro de quase todos os relatos, as narrativas históricas, a ideia de um acidente. Foi por acaso que o Brasil foi descoberto. As caravelas estavam indo para a Índia. O Brasil é fruto de um acaso. Então, por que se faz essa ideia do acidente? Por quê? Isso não é um acaso. Não foi uma pessoa que contou assim desse jeito. São todos que vão contando. Então, vem aquela ideia do acaso, os portugueses estavam vindo, tempestades, não sei o quê, e aí, em certo momento, aparece o Brasil no meio disso. Não tem nada de acaso dentro desse processo.
né, o mundo europeu, naquele momento, estava tentando se expandir e adquirir outras áreas de interesse comercial, né? Eles precisavam, em termos de produtos econômicos, interessava aos comerciantes portugueses viabilizarem a produção das chamadas especiarias, que vinham das Índias. Esses produtos eram produtos de grande interesse na venda no mercado local, né? Eram produtos que davam dinheiro, eram muito caros, né? Usava-se isso para conservar os alimentos, para fazer pinturas de todo tipo. Quando a gente fala do pau-brasil, a gente pode até entender que era o que os europeus estavam interessados era na nossa madeira. Não, eles não estavam interessados na nossa madeira. Hoje é que os coreanos estão interessados em tirar as madeiras e levar, os europeus em geral, comercializar cedro, madeira de primeira, essas coisas todas. Hoje estão interessados, mas naquela época o pau-brasil só servia para fazer tintura. Não era a questão da madeira em si, né? Ela servia para pintar as sedas, as coisas todas. E nesse momento, na história europeia, é o momento em que o mercado de artesanato, de produção de produtos para vestimenta, etc., começa a explodir, começa a ter força. Então, é uma preocupação comercial dessa população, né? E obter rendas que vão tornar Portugal mais forte, né? Por que Portugal nessa relação, né? Os historiadores, inclusive portugueses, em certo momento muito louvaram, né? Os portugueses eram aqueles que eram mais corajosos, eles gostavam do mar, eles gostavam das aventuras, né? Tem poetas que cantaram isso, os portugueses fazem aquela saga, enfrentam as dificuldades do mar, etc. Era uma ideia, mas esse é o ponto de vista de quem fabricou as ideologias para botar aquelas pessoas nos barcos, né? Na realidade, Portugal é um país mínimo dentro da Europa, muito pequeno mesmo, né? As terras de Portugal não eram férteis, uma parte delas apenas era fértil com a tecnologia da época, e Portugal mantinha um enfrentamento muito grande com a Espanha, que faz o circuito. Portugal está todo enturado, toda em volta de Portugal é Espanha e o mar. Existem duas coisas, né? Então, a Espanha, militarmente, era muito mais forte que Portugal. Portugal não ia se expandir tomando terras da Espanha, porque aconteceu o contrário. A Espanha é que incorporar Portugal, né? Então, a saída para Portugal era o mar, né? É por isso que os portugueses se tornam comerciantes, né? E começam a sair pelo mundo afora. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, eles já tinham feito a colonização das ilhas, que existem ilhas dentro do Atlântico, né? Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, várias ilhas, pequenas ilhas e arquipélagos que ficam no meio do oceano, mais próximo da Europa do que mais próximo do Brasil, né? A colonização dessas ilhas precedeu, em alguns casos, quase 100 anos a vinda para o Brasil. Foi uma colonização lá dentro até agrícola mesmo, eles produziram, ocuparam aquilo, para produzir alimentos, para vender, para fazer excedente. Foi uma colonização nesse sentido, né? A vinda para o Brasil tinha outra finalidade. Ela não estava pensando basicamente naquilo, estava pensando nas especiarias. Os geógrafos da época, os que orientavam os navegadores, pensavam sempre que a distância da Índia era menor. Então, na verdade, eles pensavam o mundo como menor do que estava sendo feito. Então, a estratégia era essa, né, de chegar aqui. Quer dizer, eu acho que é importante, né, sobretudo nesse livro também, tem algumas informações sobre isso, a gente criticar essa ideia do acidente, do acaso, né? Porque no acaso, me permitam aqui, vocês estão gravando, né, no acaso é que começa a esculhambação e o preconceito, né? Quer dizer, é como se o índio entrasse na história, não pela história mesmo, mas pelo acaso. Ele entra pela janela. Os portugueses estavam buscando alguma coisa e aí aparecem os indígenas. Não é isso, né? De jeito nenhum é isso. E não haveria formação no Brasil se não fosse os indígenas. Então a narrativa já começa mal. Foi uma expansão do mundo europeu em função dos interesses materiais que eles tinham, sem os quais não haveria nada desse mundo que existe hoje por aí. Isso é importante vocês entenderem. Quer dizer, não houve acidente.
houve uma necessidade que criou uma articulação histórica. Nesse momento, né, nesse momento do contato, do primeiro contato, seja com Colombo, seja com Cabral, aqui, Colombo lá na América do Norte, e Cabral aqui, né, as estimativas de população, eu mencionei, mas não dei os dados, né, era com cerca, ao total aí, né, com cerca de 60 a 80 milhões, no caso da ocupação da Europa como um todo, e no caso da América como um todo. Então você tinha áreas realmente, dentro do continente americano, extremamente desenvolvidas. Não tem sentido chegar e ir perguntar para um indígena só o que ele é, pensando naquela aldeia dele, só naquele povo. Todos esses povos são filhos da América, desse continente todo. Tem uma história comum. E eles são também herdeiros de tudo isso que foi feito, né? Quer dizer, existiam dentro da América impérios que rivalizavam com os impérios europeus, né? Por exemplo, o Império dos Aztecas, né, que são chamados mexicas, eles começam a se formar mais ou menos por volta do ano 900 depois de Cristo, né? Quer dizer, e eles duram até o período da descoberta, e os espanhóis, de certa forma, destroem uma aldeia, uma cidade, que é uma cidade de mesmo porte que as cidades europeias, né? O próprio general da ocupação, né, o Hernán Cortés, que era o dirigente que fez a ocupação do México, ele narra em cartas para o rei. Ele diz que a cidade do México era um lugar tão grande quanto Sevilha, que era a maior cidade da Espanha na época. Alguns dos países, dos povos que existiram aqui, né, mesmo na região em que está o Brasil, né, território do Brasil, existiam populações muito mais complexas do que as que existiram depois de 500 anos de civilização. As informações que a gente consegue pegar através da arqueologia, do exame de documentos históricos, não é essa. Essas populações eram maiores, essas populações tinham controle de territórios também. Elas circulavam por uma opção cultural delas, elas não ficavam paradas. Mas isso não significa que eles viviam à beira da fome em cada lugar e migravam para outro. Eles tinham áreas em que eles atuavam de modo estratégico para controlar aqueles recursos. Quer dizer, essas populações dominavam o meio ambiente, tiravam do meio ambiente aquilo que eles necessitavam e se afirmavam como populações respeitáveis, fortes, vistosas. Os portugueses, no primeiro momento, eles não traçam uma estratégia de captura de indígenas. Não tem isso. Em certo momento eles discutem na frota até se eles vão levar alguns para mostrar ao rei em Portugal. E depois, pela consideração, 13 caravelas, os vários capitães dizem que não, que eles vão manter boas relações com os indígenas. Então não se vai levar ninguém, né? Essa é a posição. Na África, a relação já era diferente. Na África, onde havia montado um comércio de escravos já mais forte, a ideia era capturar e levar escravos para Portugal. Porque Portugal, na sede dela, sempre teve escravos africanos e depois vai ter também indígenas do Brasil. Enfim, é importante vocês terem ideia de como essas relações, né, surgiram e como esse mundo colonial ele foi nascendo. Era um mundo saído da admiração, saído da potencialidade do ser indígena. Então a visão deles não era uma visão negativa, né? Agora, ao mesmo tempo, era uma visão já determinada por interesses também, né? E vocês precisam entender isso. Os portugueses eles vão estabelecer logo uma relação pautada na questão do comércio e na questão da retirada do pau-brasil, na captura, na obtenção de papagaios, de caça, de pele de caça, de várias coisas que eles vão comercializar na Europa. É basicamente essa relação.
né? Quer dizer, se a descoberta acontece em 1503 já vem uma expedição para o Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e já tentam estabelecer lá uma primeira base, onde eles vão fazer a troca em termos econômicos com os indígenas. Não há ideia de aldear indígenas nesse momento, nenhuma ideia. A ideia é de que algum português aqui colocado vai trocar produtos com os nativos e vai conseguir, então, produtos para levar a Portugal. Essa é a estratégia. E isso é importantíssimo vocês entenderem, porque isso marca os 50 anos de primeiro início da história do Brasil. Se a gente não tivesse esse primeiro início, provavelmente a nossa história era igual à do México, era igual à da Argentina e de outros países, onde a relação dos europeus com os indígenas passou, sobretudo, pela apropriação do ouro e da prata. Nessas costas não existia ouro e prata. Eles nunca descobriram ouro e prata, que eles fizeram nesses outros lugares até uma coleta extremamente sangrenta, né? Quer dizer, quem vê hoje visita alguns museus, Museu do Ouro, que tem no Peru, tem na Colômbia, etc., você vê objetos de ouro e de prata que foram retirados das casas dos indígenas, às vezes do corpo dos indígenas. São adornos, são coisas assim. E você se pergunta, então, o que fizeram? Mataram essa pessoa para pegar isso, né? As catedrais todas são, né, colocadas com ouro, que era resultado também disso. Então, essa ação foi uma ação muito marcada e dirigida para o aspecto da extração, né, dessas riquezas. No caso do Brasil, não existia, da costa do Brasil, não existia isso como alternativa. Então, se criou uma outra expectativa. A expectativa envolvia sempre essa troca, né? E essa troca, ela envolvia o quê? Ela envolvia uma chacina dos indígenas, ela envolvia o extermínio dos indígenas, como, por exemplo, Colombo relata em alguns lugares. Colombo fez várias viagens. Entre as viagens dele, né, por volta de 10 anos, algumas ele diz, na minha viagem anterior, passei aqui e eram milhares de indígenas. Agora já não tem mais indígenas. Os espanhóis acabaram com todo, né? Então, entre uma viagem e outra, existe o extermínio dos indígenas. Existe para a captura do ouro, para buscar minas, para reunir esses recursos. É isso, né? No caso do Brasil, não existe esse confronto. A estratégia dos portugueses é toda marcada pela ideia de fazer alianças com os indígenas. Como é que você consegue deixar 2, 3 pessoas, ou máximo 10, 15 pessoas ali dentro de uma área, se você não tiver aliança com algum indígena? Então, todas as áreas que são plantadas feitorias, existe um chefe indígena que vai dar autorização a que os portugueses se instalem lá dentro da área e vai também criar com eles as primeiras relações comerciais, de troca, de apoio, etc. Sem esses indígenas, não haveria terra. Um outro elemento muito fundamental ainda, que eu acho que também pode depois remeter a hoje, a várias discussões, a gente deve sempre pensar a história e remeter também, mas é a questão, vamos dizer, da soberania portuguesa. A gente lê nos relatos de hoje, não são só nos livros portugueses de história, lê nos brasileiros ainda, que o Brasil, desde que chegou Pedro Álvares Cabral aqui, ela parece que já é uma terra destinada a ser Portugal. Ela já é Portugal, né? Então, eles começam a falar de todos os indígenas que se aliam aos franceses como se fossem traidores, né? Mas isso é uma mentira, né? Quer dizer, não existe, nos primeiros 50 anos, não existe sequer um projeto português de ter uma soberania sobre o Brasil, né? Portugal explora aquela região fazendo trocas comerciais dentro daquela área. Existe nesse momento, como Portugal tem o seu caramandu, os franceses também têm os seus caramandus. Os franceses também usam eles lutam pelo mesmo comércio das especiarias. E toda a costa da Normandia, a costa atlântica da França, vive, como Portugal vivia, de todo esse comércio de especiarias e de outros produtos. Então, eles têm todo interesse em disputar com Portugal
o uso dessas costas brasileiras. Tanto é assim que vocês estudam na história, na invasão da Guanabara, né? A invasão da Guanabara. Mas não era invasão, eram dois que estavam disputando uma coisa que pertencia a um terceiro. Né? Isso é importante de você ter ideia. A população autóctone, né, ela não estava... ela foi esquecida pelos livros. Né? É como se ela não tinha direitos nenhum. Né? Simplesmente botar o pé ao português e plantar ali um marco seria o fato de que aquela terra estava destinada a ser portuguesa. Ela não estava. Ela foi disputada intensa e sangrentamente dentro dos 50 anos seguintes. Né? Eu queria só arrematar, para fechar um pouco esse bloco, né? Para vocês não ficarem achando também que a minha ideia é muito rosa. Né? Tem um momento do encontro, e tem outro momento da tragédia. Quer dizer, o momento da tragédia começa em 1549, com esse governador que chega aqui para implantar a sede da colônia no Brasil, o Tomé de Souza. Né? Vocês aprendem nas escolas. Né? Então, nesse momento, se define uma outra ideia de nação, uma outra ideia de colônia portuguesa. Nesse momento, a estratégia dos portugueses é dominar todo o litoral, chamado a costa do próprio pau-brasil. Seria hoje todos os limites da costa atlântica do Brasil. A estratégia é controlar isso tudo em mãos das autoridades portuguesas. Não é mais de permitir que os franceses se estabeleçam ali e façam alianças com os indígenas. A ideia é vencer os indígenas que são aliados dos franceses. O termo da época era submeter. A ideia é para submeter as nações indígenas. Né? Esse termo nação, que hoje é discutido, julgado às vezes uma coisa separatista, não sei o quê, era um termo da época. Se falava nas nações potiguara, nas nações caetés, nas nações tupinambás, eram termos absolutamente usuais naquela época. A estratégia do governo português é essa: submeter aquelas nações, tomar conta de todo o território e tornar a soberania portuguesa ali absoluta. Né? Isso implicava claramente o quê? Dissociar o controle dos índios da terra. As autoridades indígenas não seriam mais as que mandariam, nem as que comandam a vida nas aldeias. Para que elas comandem a vida nas aldeias, elas devem estar subordinadas ao esquema da colonização. Não é mais o esquema: eu te entrego o pau-brasil e eu te entrego mercadoria, você me dá o pau-brasil e tudo bem. Não é um esquema de atuação de fora. É um esquema que supõe uma dominação de dentro, uma estrutura em cima dos indígenas pela qual toda a parte do território nacional vai ser controlada pelos portugueses. Né? Para controlar isso, os portugueses vão precisar, então, de praticar a guerra contra os indígenas que são aliados dos franceses. E quem vai combater eles? Não são portugueses que vêm de lá. Vão ser os índios que vão ser aliados dos portugueses. Quer dizer, aqueles índios que estavam praticando as tropas em certo momento, nas trocas naquele momento, eles vão ser, então, divididos em dois tipos. Né? Os que praticavam as tropas com os portugueses, que vão ser, então, os que vão ser adotados nessa proposta de criação da colônia, e os que vão praticar as trocas com os franceses. Uns vão ser os bons, os que vão contribuir para a formação do Brasil, e os outros vão ser os traidores. Então, eles vão ser tratados como traidores. Né? As recomendações de todas as cartas, etc., é que eles sejam, como os franceses, né, mortos, enforcados, né, ou escravizados também dentro desse processo. Então, a partir daí, né, tudo isso que vocês leem na história do Brasil, isso foi objeto nesse texto que eu estou mencionando, que está dentro dessa coletânea de história. Eu falo bastante sobre isso. Né, quer dizer, existiu uma guerra de conquista do Brasil aos indígenas. E essa guerra não começou em 1500, ela começou em 1549. Ela começou no momento da implantação dos governos gerais.
Junto com os governos gerais, junto com o governador, vieram mais ou menos 1.000 pessoas. Então, a primeira vez veio um contingente. Eles iam fundar a cidade de Salvador. Entre eles, vieram, pela primeira vez no modo, 6 pessoas missionárias, 6 jesuítas. Eles iam constituir uma outra alternativa de relação com os indígenas. Não seria só a de extermínio dos indígenas ou de captura. Eles iam inserir os indígenas dentro de um esquema de aldeamentos missionários. Quer dizer, aqueles indígenas que eram amigos dos portugueses, aqueles eles seriam envolvidos, então, levados para aldeamentos missionários, especialmente o terceiro governador-geral, Mendes Sá, né, que é o mais valorizado e que a história do Brasil diz que foi o mais eficiente, ele foi realmente o mais eficiente, porque ele derrotou muitos povos indígenas. Ele fez chacinas ao longo do litoral. Né? Quer dizer, vocês leem, por exemplo, como a expulsão dos franceses da Guanabara, né? Não tem nada a ver com a expulsão dos franceses da Guanabara. É um processo que começou motivado pela presença de alguns franceses dentro dessas áreas, sim, mas que depois decorre numa erradicação, numa violência, numa destruição de toda a população tamoio dessa região. É uma guerra contra os tamoios. Depois que os franceses já são destruídos, porque os franceses já são destruídos na primeira, o Forte de Coligny já é destruído na primeira ação. E o Mendes Sá nem se preocupa em criar alguma ocupação permanente lá dentro. Né? O que sobra para o segundo momento, a segunda expedição, vai criar a cidade do Rio de Janeiro, são alguns franceses que escapam, alguns que fogem daquilo, que não são enforcados nem mandados nas caravelas das prisões portuguesas, são esses que realmente formam a resistência ali dentro de umas partes do que seria a futura cidade do Rio de Janeiro. Então, no segundo momento, são esses que são atacados, são destruídos. Nessa altura, toda a menção, até as crônicas militares, eles não falam mais franceses. Esses franceses são franceses anônimos, é ninguém. Né? Ninguém sabe quem é, eles viviam dentro das aldeias indígenas. Né? Os nomes que são dados são dos indígenas que conduziam essa luta contra os portugueses. Né? E depois tem um terceiro momento, alguns anos depois, né, com a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que é exclusivamente uma ação de captura de mão de obra indígena. É para pegar escravos indígenas. Né? O resultado disso é uma operação que resulta em 4.000 indígenas tamoios escravizados e levados para os engenhos do Rio de Janeiro para trabalhar como população escrava dentro desse processo. Então, na realidade, nós estamos lendo lá dentro dos os franceses foram talvez uma licença para um processo que, no fundo, o que queria era a escravização dos indígenas. Era usar os indígenas dentro das fazendas e desses engenhos em outras atividades. Né? Toda a ação, sem tirar esse terceiro momento, né, mas todas as ações contra os franceses também, elas foram levadas principalmente por índios tupiniquim e tupinambás, que foram levados nas caravelas portuguesas da região do Recôncavo Baiano, onde já tinham aldeias, e da região do Espírito Santo. Foram de lá que foram levados os indígenas para combater os tamoios que eram do Rio de Janeiro. Então a luta, na segunda fase, por exemplo, o número de portugueses envolvidos já era bem mais restrito. Né? Na terceira fase só existiam moradores. Né? Então eram os indígenas contra os indígenas. Eram indígenas combatendo outros indígenas para a construção de uma colônia portuguesa. Eu acho que isso é muito importante de vocês pensarem, né, para refletir sobre o problema da unidade. Né? Quer dizer, sem dúvida a América não poderia ter sido colonizada se não houvesse em todo lugar aliança com alguns indígenas. Aliança que foi destrutiva para esse cara, que criou condições de entrada lá dentro e que criou condições de ação. A ideia das missões não era apenas a ideia de manter, não é aquela ideia boba, vamos tornar os índios cristãos. Havia isso também, mas a ideia era ter mão de obra para as guerras, e as guerras contra os indígenas, e era ter mão de obra para a construção das cidades e dos engenhos.
Sem isso não existiria nem Salvador, nem a elite pernambucana em volta de Olinda. Eu acho que é importante vocês entenderem que toda essa máquina de ação, ela não é só militar, né? Ela tem, inclusive, uma mão doce. Ela tem, assim, razões que ela supõe humanitárias e religiosas para agir. Mas, nesse caso, toda essa é uma máquina de ação colonial militar. O governador, o bispo, o missionário, né? O capitão que vai buscar indígenas e vai praticar a guerra justa, todos têm contradições entre um e o outro, mas todos estão dentro de uma mesma articulação, né? Então é importante entender tudo isso para a gente não ter uma ideia muito simplista da ação missionária e imaginar que os missionários estavam salvando indígenas a troco de uma empatia, de uma humanidade que eles tivessem. Na verdade, eles estavam dentro de um processo de construção da colônia, né? Só que dentro de um processo diferente das estratégias dos moradores. O Brasil, nesse momento, é isso. É essa parte aqui, né? Essa parte aqui, a costa do pau-brasil, ou vamos dizer hoje no mapa do Brasil. O Brasil é de São Paulo até Paraíba, sobretudo. Nem chega ao Ceará muito ainda. Começa a expandir para o Ceará. E por que isso? Porque dentro as próprias limitações em termos de tratados internacionais. Essa área aqui era o Tratado de Tordesilhas passa por aqui, do Maranhão até São Paulo, né? Então é o limite. A partir daí, toda a ação portuguesa já é o contrabando, eles já estão invadindo terras de Espanha. Durante uma parte desse momento, Portugal é subordinado à Espanha, de 1580 a 1640. 60 anos que Portugal é Espanha. Então, Portugal não tem condição de se voltar contra isso. Existem algumas tentativas de buscar ouro e prata e outras coisas, mas são coisas menores, não chegam a caracterizar muito isso, né? Então, eu acho que é importante para vocês terem uma ideia histórica de Brasil, né? Quer dizer, o Brasil não é isto aqui em 1500, o Brasil é isto em 1500, ele começa a se expandir depois para os sertões, o sertão de São Francisco, uma série de áreas, né, mais Minas Gerais, etc. Ele começa a crescer para essas áreas do século XVI, né? Ele tem, do século XVII e XVIII, né? Ele começa a ser uma ocupação a partir de Belém aqui, mas bem problemática. A ocupação nessas áreas é muito diferente. Quer dizer, você tem que imaginar esse mapa não como uma produção já da época, você tem que imaginar que esse Brasil vai se formando. É como uma plantinha que vai se formando. E nesse momento o que tem é esse registro aqui. Essa costa do pau-brasil é a estrutura do Brasil. E por que é importante saber isso, por exemplo, para os indígenas do Mato Grosso? Porque essa é a raiz do Brasil. As estruturas que vão ser montadas com a colonização não interessam a Salvador só, elas interessam porque elas são a fundação do Brasil. Tomé de Souza e Mendes de Sá, eles vão ser repetidos por uma série de governadores em outros lugares, no Maranhão, né, em outros lugares, em outros séculos. A partir daí, toda a estrutura é expandida aqui para o interior. Portugal não tem a menor ideia de que ela controle tudo isso no interior. Ela está progressivamente avançando, estabelecendo áreas. E ela começa a expandir isso aqui em todo o interior do sertão, através, sobretudo, do mecanismo chamado aldeamento missionário. É a implantação de aldeamentos missionários que vão usar isso. Existem dois mecanismos para ocupar todo esse interior aqui. Um são chamadas tropas de gado, são feitas por particulares, e outros são os aldeamentos missionários. É aí que vai essa colonização. Então é importante vocês irem pensando no Brasil mais ou menos como uma plantinha que vai se formando, espacialmente, né? De certo modo, os indígenas que estão fora disso, de certo modo, estão recebendo algum impacto também, mas muito menor, né? Eles estão mantendo certas condições de vida ainda bem diferentes, né? Então, eu acho que era para a gente ter realmente uma visão histórica de formação aqui do processo brasileiro. Bom, essa é um mapa chamado Terra Brasília. Ele foi feito por
dois cosmógrafos, dois geógrafos portugueses, entre 1515 e 1519. É uma coisa muito difícil da colonização. E ele deixa um pouco claro aqui, primeiro, a imagem dos indígenas. Né? Acho que é importante ver todos os indígenas aí dentro e imaginar essa visão também muito colorida desse continente. Né? É um continente cheio de árvores que impressionavam muito os europeus. Né? As árvores, pássaros, existe lá papagaio, existe onça, existem várias coisas. Então essa imagem da natureza americana, ela é muito forte nesse primeiro momento. Né? E também é interessante observar ao longo do litoral, isso, vai acompanhando. Cada um desses lugares a gente poderia, com cuidado, etc., aumentar e identificar. São coisas que os viajantes, os navegadores portugueses já vão fazendo. A identificação dos rios, né, dos cavos, né, das baías, dos acidentes, eles vão procurando dar nomes em relação a isso. Se nós formos ver, né, quer dizer, aí se alternam nomes, entre nomes portugueses mesmo, que são copiados, quase iguais para cá, até nomes que também são indígenas, ou acidentes que aconteceu em relação ao lugar. Né? Porto Seguro, por exemplo, no lugar indica um bom porto para se parar as caravelas. Né? Então, são acidentes que vão indicando isso. Mas aí dentro, uma especialista em caligrafia fez esse balanço e disse que tem 154 acidentes geográficos anotados. Agora, é interessante vocês observarem que é uma faixa pequena do litoral. Né? E o acidente geográfico também, ele está marcado, ele dá a ideia de uma faixa grande. Né? Na realidade, essa faixa já vamos dizer, a gente usaria hoje uma linguagem política de expansão de terra, já seria uma grilagem dos portugueses. Né? Na realidade, o que eles ocupavam era a pontinha de cada um desses lugares. O nome já está invadindo e entrando por terras que são dos indígenas. Os indígenas estão em tudo isso. Né? Então, essa faixa litorânea aí dentro já é, de certa maneira, uma pretensão portuguesa. Não é uma realidade que eles estão conseguindo. Bom, também é interessante, só voltando um instante aqui, né, eu acho que isso seria importante para vocês terem essa ideia de sempre sublinhar, né, a exuberância, a força, a beleza dessas populações. Né? Porque essas imagens, elas são imagens muito bonitas, elas são construídas, alguns desses cosmólogos viajaram, estiveram aqui, outros não. Né? Então essas imagens circulam muito, elas são sempre elaboradas para marcar uma ideia de uma humanidade, de uma exuberância, da força, da beleza dos índios. Eu acho que esse era um registro que vocês precisavam ter na cabeça, porque depois se preparem que vocês vão ter a ideia da criminalização dos indígenas. Né? Então vai ser, né? Então, aproveitem, respirem nesse momento, porque depois vocês vão descer ao inferno para ver o que ele passou-se do ponto de vista de colonização como imagem dos indígenas. Vamos para o seguinte. Esse aqui é um mapa de um italiano chamado Ranuso, né? Essa parte aqui, onde está começando no campo ali, a feitoria, né? Cabo Frio, exatamente. Né? E ali já tem, vamos dizer, um processo de envolvimento dos índios dentro do trabalho. Né? Mas é importante vocês terem ideia aí, porque a vida não se resolve tanto em características singulares. Existe um grupo de pessoas mais, existe uma nacionalidade que é perversa. Acho que é importante a gente entender que as pessoas vivem as relações e a forma dela obter a sua comida, a sua vida, as suas formas de existir. Então, elas acabam sendo boas, normais, em função das relações, das estruturas econômicas em que elas estão operando. Né? Quer dizer, esse é um momento ainda em que as relações econômicas com os indígenas não são ainda de uma dependência regular.
Eles produzem, eles trocam coisas, mas eles estão inseridos dentro de um outro circuito, que é o circuito de vida das aldeias. Cada uma dessas pessoas está sendo dirigido por um chefe local, está sendo membro de uma nação, está seguindo as suas autoridades. Esse aí todos têm autoridades, né? Autoridades nativas plenamente reconhecidas. Os portugueses é como se estivessem dali para diante, eles estão além da barreira alfandegária, negociando e trocando produtos ali dentro, né? Então é uma relação bem diferente. E, ao mesmo tempo que portugueses estão fazendo isso, também não é à toa, esse mapa ele é feito por um italiano. Também franceses estão fazendo isso em outros lugares, né? Então, há uma disputa também nessa nova terra entre portugueses e franceses. A visão também, ela é uma visão bastante truncada, né? Por exemplo. Aqui aparece uma estrutura, parece um camelo, né? Quer dizer, eles estão reproduzindo algumas coisas imaginadas, né? Aqui, talvez fosse uma ideia de Yamas aí, dos Andes, enfim, há toda uma... Esse é um detalhe do mapa, pegando exatamente essa região. Bom, vamos para diante. É interessante imaginar, porque sempre a gente lê nos manuais, né, que os indígenas não se adaptavam às regras de trabalho civilizadas, etc. Né? E a gente vê que nos primórdios, assim, nos primeiros momentos, né, eles estão aqui dentro cortando e usando determinadas técnicas, usando o que era o requinte tecnológico na época, que era o machado, né? Então essa produção também não é que ela nem interferia no modo de ser indígena, ela já levava uma nova tecnologia. E os indígenas não eram absolutamente resistentes em relação a essa nova tecnologia. Eles incorporavam, desde que fossem úteis para determinadas finalidades. Eu acho que isso é interessante também para a gente ter ideia, né? E nos passa uma ideia também do indígena como muito tipo, parado no tempo. Ocioso, preguiçoso. Isso. Classifica lá. Exatamente. Quer dizer, exatamente. Foi-se buscar, dentro da história do Brasil, foi-se buscar o africano porque o indígena não servia para trabalhar, né? É isso que está na visão de qualquer pessoa, inclusive, às vezes, dos pesquisadores, dos sociólogos e dos historiadores, a gente encontra muito essa visão. Ótimo, né? Conseguiu até aumentar, né? Isso Essa imagem, ela é, assim, já para vocês terem uma ideia também qual é o grau, né, de inter-relação que vai ter durante esses 50 anos entre os europeus e os indígenas, né? São indígenas barbaros ali que estão colocados, né? Que seria alguma coisa assim do tipo? Quer dizer, não é. Né? Você vê aqui, são colocados alguns indícios aí de antropofagia, de castigos, enfim, coisas de uma crueldade que vai ser atribuída aos indígenas. Mas esses são os chamados Truchemans, né? São os franceses que fazem o papel do caramuru, dos degradados e dos náufragos, no caso, para a França. São aqueles que se vestem de indígenas, vivem entre os indígenas e favorecem essas operações comerciais. São essas pessoas que fazem, vamos dizer, essa correia de transmissão entre indígenas e o mundo europeu. Né? Era fazer uma pergunta, vocês estão muito quietos aí. Né? Quem é que vai substituir esses indígenas, essas figuras? Né? Que é um europeu, aparece aqui um europeu, o outro de barba, ele está abraçando um outro que é um indígena. E ele está pintado, está adornado, certamente ele tem mulher, tem filhos, e ele se adaptou e se incorporou à vida dentro daquela população. Né? E quem é depois o mediador, quando chega o momento da conquista? Quem será o mediador com os indígenas? Aquele que faz a intermediação, aquele que conecta. Né? Acho que os próprios estudos europeus, né? Mas Ser intermediador dos indígenas. mas esse também seria o caso do caramuru, né?
né? O caso de João Ramalho, em São Paulo, onde tem qualquer núcleo de cidade, núcleo de população estabelecido, tem sempre uma aliança com chefes indígenas. São chefes indígenas, existe um casamento de europeus com indígenas, existe uma relação firmada. Esse é o ponto de partida de qualquer núcleo, seja em São Paulo, seja em Salvador, seja em Pernambuco. Todos esses casos é um ponto de partida indígena. Agora, é importante a gente ver que esse é um tipo de mediador. Vai ter um outro bem diferente, que eu acho que vocês nem estão pensando nele ainda, mas que vão pensar daqui a pouco. Vamos seguir com as imagens. Bom, esse mapa, ele já é um pouco depois, ele já é do século XVII, ele é um pouco depois, mas ele reflete aí um entendimento muito interessante, dá para aumentar aí. Ele reflete um entendimento muito interessante que é importante vocês saberem, né? Frequentemente, até nas discussões em tribunais, cortes, etc., aparece a ideia de que os indígenas são nômades, né? De que os indígenas não têm territórios específicos, que eles não dominam o espaço do território nacional, que eles sempre circulavam, né, atrás de comida, de alguma coisa. E aqui é muito importante você ver essas menções aqui, né? Quer dizer, né? Ali, então, tem algum Guarani aí? Tem algum Guarani aí? Eu acho que tinha previsto alguém para Atibaçu. Tinha. Tá. Bom, de qualquer maneira, vamos seguir aqui a coisa. Os carijóis era um nome colonial que era dado ao Guarani. Né? Era um termo que era aplicado a eles. Né? Então, ali era a área dos Guarani. A gente está lidando com o litoral sul e está pensando uma extensão ali. Mais tarde, aquela área ali vai dar origem aos 7 povos das missões. Né? Vão ser organizadas pelos jesuítas, vão ser um núcleo, né, muito forte lá dentro. A chamada República Cristã dos Guaranis, etc., vai ter origem ali. Mas esses carijós já estão localizados. Né? Então já tem um território lá dentro. Né? Existem, né? Você tem identificações como a dos Tupiniquim ali, não mais aqui. Eles estão entre cadeias de serra. Né? Eles podem ser localizados em acidentes geográficos ali, Tupinambás também, como em São Francisco. Né? Então, quer dizer, a preocupação, os aimorés também colocados, os guaianazes, né? Eu acho que, certamente, se a gente fosse comparar esse mapa feito por Albernaz, um cosmógrafo português, a gente poderia até mostrar que existem alguns erros em relação à localização de certas populações. Mas, ao mesmo tempo, é importante para os indígenas ter a ideia de que ele atribui uma relação entre coordenadas do espaço da colônia, entre partes da colônia, rios, serras, e uma coletividade autóctone, indígena. Né? O que, para nós, né, destrói a ideia do nomadismo, a ideia de que para índio não tem significado, não tem importância a questão de terra. Isso é um argumento muito frequentemente repetido. Então, vamos adiante. Essa imagem, ela já foi selecionada por mim dentro do conjunto de imagens, ela já vem de Randstad, um alemão que teve, por certo tempo, prisioneiro. Então, ela já tem outras características, mas ela mostra aqui dentro uma cerimônia, né, de boas-vindas. Isso é relatado pelo Randstad até, onde existe um pranto ritual em relação à pessoa que chega e aqui, né, e as pessoas que recebem. Né? Então, o que recebe é colocado numa rede, dado alimentos, etc., se planteia o contexto. Até hoje, essa é uma prática comum em vários grupos, é uma forma de recepção da população. Né? Mas isso está registrado aqui dentro, aquele comerciante, certamente francês, que está circulando dentro da área, mas já conhecido dos indígenas. Adiante. Aqui é uma imagem de uma família, Tupinambá.
também uma imagem contida dentro dos primeiros livros publicados no Brasil, mas já nessa altura, na segunda metade do século. Né? É interessante também observar que você vê elementos aí sempre de respeito, né? A ideia é uma família, está marcando. Essa ideia da família é muito importante na pintura renascentista também, na pintura europeia. Né? Você está, de certa maneira, cada família é uma reprodução da família, né, divina. Né? É uma ideia da reprodução do homem inspirado por Deus. Né? Então, essa ideia de você botar um homem, uma mulher e um filho, é uma ideia que você está protegendo aquilo com a ideia de uma família, unidade familiar, né, dentro da qual já se cria. Mas o homem mantém seus adornos e mantém ali um arco também bastante indicativo de, né, força e capacidade militar. Bom, aqui é um relato feito a respeito do momento em que existem mortes dentro da aldeia, parece que vitimado por alguma epidemia, alguma coisa que chega indiretamente até as aldeias, e é um processo, então, enterrando as pessoas, chorando os que estão sendo, estão doentes, o pajé ali tentando curar uma pessoa, né, ver a técnica já trabalhando com maracá, né, em cima de uma pessoa, e aí os outros, né, pranteando também aquela pessoa que seria enterrada já. Adiante. Bom, essa imagem, ela nos apresenta uma aldeia, Pinambá, ao centro, né, aqui, dançando no meio da roda, com essa barba profética aí dentro, não é um índio, é o Hans Staden, né? E ele diz que foi obrigado a participar de algumas danças indígenas, embora, né, geralmente o relato dele inspire sempre mais o horror em relação aos indígenas, também ele teve algumas formas de adaptação em relação à vida indígena. Né? Então ele está ali dançando junto com eles, participando de uma cerimônia religiosa. Então é esta aí o centro da coisa. E isso aí é a colocação da cruz, né, que vai ser a marca daquilo ser território da coroa portuguesa. Então essa é uma imagem muito interessante, a imagem da fundação. E era legal que vocês imaginarem o descompasso entre isso e o fato histórico de 50 anos de relação. Quer dizer, isso pode ter sido uma imagem muito útil exatamente para depois. Ela não fez parte do que foi esses 50 anos reais. É um missionário colocando um indígena no crucifixo. Né? Quer dizer, é o ato de bondade pelo qual você está incorporando e dizendo para todos que aquela população é humana. Quer dizer, que ela tem alma e que ela pode ser salva. Né? É isso que você está dizendo. O que significa isso? Né? Ela pode ser, então, transformada em ser, né, do governo, né, e vassalo do rei, e pode depois ser utilizada na fundação da colônia. Mas eu acho que esse é um momento fundamental. E qual é o papel dos indígenas na coisa? Nessa altura, os indígenas são crédulos, são bolos, são alguém que acredita num truque feito por aquele português, né? O que já ajuda a ideia de que o indígena é infantil, que ele pode ser facilmente enganado, certo? Então, tem toda essa ideia. E da superioridade do europeu, evidente, né? A imagem dele é de uma perfeita superioridade. Da realidade, segundo o relato dos cronistas, né? Caramuru teria, ao contrário, conseguido, com muita habilidade dele, até se introduzir entre os indígenas, ser aceito pelos indígenas, não com essa tranquilidade, como se fosse um Deus, né, que vai produzir efeitos ali. Seriam dois movimentos dentro da relação do Estado brasileiro com os indígenas. É importante vocês entenderem um movimento de larga envergadura.
Você tem um movimento pelo qual o Estado tutela, quer dizer, e quer colocar indígenas dentro de uma posição tutelada, né, separando os indígenas do resto da nação e entregando a algum intermediário que vai tomar conta deles e vai administrar esses indígenas e ser o responsável por eles. E você tem um outro movimento que é depois de 1755, quando o Estado, então, já passa, considera que todos são iguais e ele passa a um funcionário o direito de administrar esses indígenas, mas sem ter também qualquer ordem de cobrança em relação a eles do ponto de vista de proteção, de manutenção. Ao contrário, tendo até a ideia de que a função daquele funcionário é fazer aqueles indígenas se transformarem em brancos, deixarem de ser indígenas. A ideia do Pombal, quando ele justificava isso, né, ele dizia que era para criar o povo brasileiro. Né? Os jesuítas não estavam, e os missionários, não estavam criando o povo, estavam criando áreas separadas dentro do povo. Então precisava juntar aquilo e criar uma unidade que seria o povo brasileiro. Essas discussões não parecem também muito contemporâneas, não, a vocês, de ouvir esses movimentos, né? Porque a gente ouve, às vezes, certos governadores dizendo isso, né? Não tem a política de demarcação de terra, para que isso? Até militares, né? O chefe militar fazer, para que demarcar? Os índios são iguais aos brasileiros, como é isso? Isso é segregação, isso é racismo? Tem essa coisa na cabeça, né? Então tem dois movimentos do Estado brasileiro. Um que é dar uma tutela, e aí a tutela ela é, na aparência, protecionista, ela tem esse caráter paternalista, e do outro lado a ideia, sem paternalismo, de inserir na sociedade igual a qualquer um. E aí ainda é pior em termos de estrutura. Mas, no fundo, eles querem que os índios, sendo desiguais, quer dizer, os índios tendo perdido a terra, tendo perdido a língua, tendo perdido as condições de resistir, fiquem iguais aos brasileiros comuns. Então, né, é praticar o crime final. Né? Porque se não houver políticas que defendam os indígenas para serem iguais aos brasileiros, eles não vão ser nunca iguais aos brasileiros, porque eles foram, né, paralisados. Então, as políticas afirmativas fazem parte de um compromisso que o Estado tem que ter para justificar um país que foi construído em cima das populações autóctones, em cima das terras, das culturas, do trabalho dessas populações. Eu acho que tudo isso é o desafio, essas são as questões de ação afirmativa e coisas fundamentais. Tem um outro momento muito importante, quase que 100 anos depois desse 1755. É 1850, quando se faz no Brasil a Lei de Terras. Quer dizer, a Lei de Terras ela pretende estabelecer qual é o regime para a obtenção de terras e uso de terras dentro do país. Ela vai instituir, então, a propriedade capitalista da terra, a propriedade obtida através de compra e venda e não através de benesse governamental. Porque antes, toda a terra era doada em sesmaria pelo governo. Então, o rei é que, em última instância, dava toda a terra. Não importa se era a capitania do estado do Maranhão ou se era uma fazenda. Aquilo ali vinha em sesmaria dado pelo rei. Né? E o capitão podia até assinar, mas era uma coisa que vinha de cima para baixo, era uma doação para ali. Então, a partir de 1850, se organiza essa propriedade que é que a gente conhece, propriedade da compra e venda da terra. Né? Quer dizer, alguém é dono, alguém resolve vender, não precisa passar pela autoridade do rei nem de ninguém, mas pagar os impostos e tudo bem, acabou, é uma outra propriedade. Então, para que se fizesse a conversão das sesmarias em propriedade capitalista da terra, né, houve problemas muito sérios com as terras ocupadas pelos índios. Né? Os índios ainda continuavam dentro daquelas antigos territórios de missão, eles ainda continuavam ocupando. Né? Em alguns lugares, a presença de invasores, de pessoas, famílias brancas que ficaram, era maior, em outras era menor, mas os índios ainda tinham posse, pelo menos de fato, mas não de direito, quer dizer, dessas áreas aí. Então, a partir desse momento,
começa a ser criada uma série de instruções pelo governo imperial para que essas terras sejam regularizadas. E a ideia por trás disso é que vem comissões demarcadoras, essas comissões vêm com engenheiros, elas parecem um pouco esses grupos de trabalho da FUNAI, de certa maneira, né? São coisas do governo central que manda lá, e eles vão para demarcar as terras dos índios. Não demarcar desse jeito que a gente conhece agora, quer dizer, enquanto uma posse coletiva das áreas, mas para ir para as áreas e ver quantos índios ainda existem dentro daquela área. E então definir que aquelas famílias que são ainda indígenas, elas vão receber um lote individual de terra para elas poderem trabalhar. O que sobrar de terra lá dentro vai ser distribuído aos não índios, às fazendas, arrendadas, usinas, etc., mas seria dado. Então esse é um momento extremamente triste dentro da história nacional, né? É a segunda metade, e para os Pancararu, em especial, a coisa das linhas. Lotearam, né, em linhas, cada um. Então, isso aconteceu em Funiô, isso aconteceu em um monte de lugares, né? Isso aconteceu no Ceará, em vários pontos. Então, isso foi uma política geral, né? A partir dali, né, e esses últimos atos até, cada vez são colocados à venda coisas que são bens comuns, né? Pastos, rebanhos, né? Coisas que eram de posse coletiva são vendidas, porque agora acabou essa história de coletivo, agora é cada família com seu pedacinho. Então, essa é a política que vai marcar um outro momento na história do Brasil. Para o caso dos índios do Nordeste, é a ideia de que acabou os índios dentro desse estado. Quase todos os estados, Ceará, Pernambuco, etc., fazem atos dizendo que não existem mais índios dentro do nosso território. Esses índios já são brancos iguais aos outros e não precisa ter nenhuma política especial em relação a eles. Então, eu acho que esses são momentos que vão marcando essa política de construção de um processo de assimilação dos indígenas, de invisibilização, que eles são tornados invisíveis e eles são, então, implicando a perda de territórios, perdas efetivas. Né? O que eu queria mostrar em relação a tudo isso, né, mostrando aí, sintetizando, é que essa imagem do índio, enfim, a gente não pode dar para ela uma unidade que ela não possui. Né? Quer dizer, ela foi muitas coisas em muitos momentos. Né? Ela foi uma imagem, em certo momento, para falar de uma terra que era boa, que era até em algumas descrições um paraíso, uma terra verde, cheia de potencialidades, de águas boas, coisas assim, que é o momento dos primeiros 50 anos. Ela começa a ser um lugar de um encontro violento, perverso, mas que marcava a visão dos portugueses de catequizar aquelas populações e, ao ponto de vista deles, das doutrinas que eles usavam na época, de salvar a alma daquelas populações, ainda que ao preço de matar, exterminar, praticar barbaridades e crimes, mas isso fazia parte do modo de ser da religião. Né? Quer dizer, toda a formação de Portugal e Espanha se dá através de conquistar terras dentro da Península Ibérica aos mouros, quer dizer, populações que são muçulmanas. Essas populações são ou exterminadas, ou passaram para o norte da África, ou elas são convertidas. Então, quando Portugal e Espanha vêm para cá, eles já têm uma tradição de dominação em nome da religião, que foi exercida através dessa chamada reconquista, guerra de reconquista da Península Ibérica aos muçulmanos. Né? E eu acho também fechar isso, né, é um pouco a lição que a história dá para a gente. Né? Que, de certa maneira, trocando em miúdos, né, não há mal que sempre dure. Né? Não há, assim, poderoso que também não tenha a sua hora de ser frágil. Né? E não há, de certo modo, um processo que, no correr do tempo, não possa ser revertido. Então, é importante
realmente a lição que a gente tirar da história é de entender como todos esses processos vão mudando no correr do tempo. Como, às vezes, políticas, às vezes, interesses econômicos, às vezes, até uma ideologia como essa de criar um Brasil que seja diferente da Europa, pode levar a aumentar ou diminuir a chance dos índios de sobreviver, de se apresentar, de viver, de serem reconhecidos. Então, eu acho que a gente tem sempre, e essa função para um grupo aí como vocês, né, de liderança, de coisa, pensar que, sobretudo, é importante ampliar as chances dos indígenas de sobreviver, a ampliar as suas chances materiais, de ter terra, de ter proteção, de ter elementos que possam avançar dentro dessa caminhada, e que isso tudo seja feito observando todas essas variações que tem ao longo da história. E eu queria dizer para vocês que essa questão de tentar lutar contra essa ideia truncada, essa ideia perversa do índio, é hoje o que eu estou mais mobilizado a fazer, além das minhas pesquisas, do meu trabalho que eu sempre fiz, mas eu acho que não me interessa muito deixar isso em livros que vão para estantes, depois o cara... Às vezes esse cara escreveu tudo isso, como é que ele teve tempo de escrever tudo isso, etc., né? Será que ele repetiu tudo? Enfim, eu quero que essas imagens cheguem às pessoas, que elas produzam resultados na cabeça das pessoas. Então, nesse sentido, esse trabalho que nós fizemos com a exposição Índios os Primeiros Brasileiros, que é basicamente sobre essa população do Nordeste, aqueles que estavam dentro da chamada Costa do Pau-Brasil, aqueles que estavam realmente dentro desses primeiros contatos, né? E que é uma população que hoje está assentada, que está vivendo, quer dizer, a gente ouve falar dos Potiguara, a gente ouve falar dos Tupinambá, a gente ouve falar dos Pacararu, várias populações sempre tiveram, Tremembé e outros, né? Então, tudo isso são marcas importantes. Essa população continua a viver, ser parte do Brasil contemporâneo, as pessoas precisam aprender isso, né? Elas precisam deixar de falar dessas populações através daquelas imagens perversas que veem nos textos antigos sobre canibalismo, sobre traição, sobre violência, sobre coisas, e passar a entender essas populações como populações que eram altivas, que eram bonitas, que eram diferentes, sim, dos europeus, mas que também tinham uma dignidade importante, que essa dignidade eles mantêm, mesmo que não seja exatamente igual, mas eles mantêm esse sentimento, porque a vida também, na cultura, etc., ela é mudança, ela é atualização, etc.